Dia 22 de fevereiro passado, eu, Antônio Macário de Moura, publiquei aqui no nosso canal Conexão Marxista observações esparsas a respeito do Instituto Liberal. Disse, aliás, deixei subentendido que o Instituto Liberal, assim como todas as outras organizações da burguesia e do empresariado brasileiro, congregava outras instituições, como, por exemplo, o Instituto Vomis Brasil, o Instituto Estudantes pela Liberdade e também o Instituto de Estudos Econômicos, que passo a tratar aqui hoje, mais uma vez, a partir da obra A Nova Direita, Aparelhos de Ação Política e Ideológica do Brasil Contemporâneo, de autoria de Flávio Henrique Calheiros Casimiro. O Instituto de Estudos Econômicos, IEE, organizador do Fórum da Liberdade, foi também idealizado na década de 80 por um grupo de jovens empresários do Rio Grande do Sul. Em 84, eles criaram o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul. No ano de 86, esse instituto passou a compor o Instituto Liberal, como a gente viu no vídeo anterior. Como todas as outras organizações que tratamos até aqui, vale repetir, o Instituto de Estudos Econômicos é uma associação civil sem fins lucrativos e vinculações partidárias, financiado, obviamente, pelo trabalho que organiza para angariar fundo, mas principalmente por grandes empresas brasileiras e associadas ao capital externo. O objetivo do Instituto de Estudos Econômicos e o Fórum da Liberdade é preparar teoricamente a classe dominante, o empresariado, para atuar no jogo democrático e inscrever na Carta Cidadã, que estava vindo, 1988, os direitos da burguesia pela lente ideológica do neoliberalismo, semeado pelo Instituto Vomises e Estudantes pela Liberdade, via o Instituto Liberal, agora ampliado com a criação do Instituto de Estudos Econômicos. O que defendia e defende, os que estão aí até hoje, criaturas práticas ideológicas dessas instituições, o Instituto de Estudos Econômicos, diz eles, lutar por ideal democrático de liberdades individuais, subordinadas ao Estado de Direitos, defendendo de forma honesta e convicta a liberdade de empreender e trabalhar, o lucro como prêmio pelos sacrifícios da poupança e do risco, e a propriedade privada ou o direito de usufruir do fruto do trabalho. Essa é o prisma, os fundamentos teórico-práticos do Instituto de Estudos Econômicos, que formava a juventude do empresariado para atuar dentro dessas premissas. Ao contrário do Instituto Liberal, o Instituto de Estudos Econômicos é um grupo fechado. As pessoas vão sendo convidadas por alguns que já participam, que passam por um processo de doutrinação para poder finalmente ter acesso ao grupo, digamos assim, ser aceito e passar a estudar e debater os ideais do neoliberalismo de acordo com as premissas desses institutos
neoliberais que nasceram a partir da década de 80. Desde o seu nascimento, o Instituto de Estudos Econômicos desenvolveu uma intensa atividade, tanto intelectual como de contato e debates com outras instituições neoliberais de toda a América Latina. De forma que, em 3 décadas, de acordo com eles, a existência do Instituto foi reconhecida pelo seu trabalho na formação de lideranças empresariais e na divulgação e promoção da cultura da liberdade. Em 2007, o Instituto recebeu o prêmio Templeton Freedom Award Grant, como uma das mais promissoras instituições globais para a defesa da liberdade. Em 2013, foi reconhecido pela revista Forbes como o think tank que realiza o maior evento de discussão de ideias na América Latina, o Fórum da Liberdade. Foi classificado também como uma das 150 organizações que mais influenciam transformações políticas, sociais e econômicas no mundo do marketing, escrito pelo Global Growth Think Tanks, organizado pela Universidade da Pensilvânia. A partir do ano de 1990, o Instituto de Estudos Econômicos mudou a sua tática. Como era uma instituição fechada e os cursos, os debates, a doutrinação ideológica, melhor dizendo, era feita e reservada a poucos, eles abriram para que essas discussões se transformassem em projetos e cursos que seriam levados à universidade. No Rio Grande do Sul, por exemplo, em 1990, esse grupo, esse projeto, estabeleceu um debate cujo tema era a universidade empresa. E os temas debatidos foi, evidentemente, o empreendedorismo, a liberdade de empresa, a competitividade e por aí vai. Claro, esse grupo, de acordo com ele, tem de desenvolver, através de eventos semanais, programas para estimular o debate e troca de experiências, nos quais participam como convidados dirigentes de grandes empresas, bancos, federações e associações empresariais acadêmicos do país e do exterior, políticos, ministros de estados, embaixadores, jornalistas e entre outros. O trabalho ideológico desse grupo ganhou uma força tão grande que a mídia da Casa Grande, a grande mídia corporativa, tornou-se ela mesma um dos grandes instrumentos de divulgação dos ideais neoliberais, da forma como eram debatidos nas conferências promovidas pelo grupo do Instituto de Estudos Econômicos. No ano de 1986, o Instituto de Estudos Econômicos passou a fazer parte do Instituto Liberal. No ano de 88, foi organizado um evento no Rio Grande do Sul, que eles chamaram de Fórum da Liberdade, para debater o tema liberdade e economia. Nesse converscote estava lá a nata do empresariado brasileiro, representantes norte-americanos de toda a América Latina, onde ouviram e discutiram com o economista brasileiro Roberto Campos, figura de destaque durante a ditadura militar, no plano da economia, inimigo declarado do nacionalismo e sócio-defensor inconteste dos interesses estadunidenses no Brasil, de forma tão declarada que era conhecido entre os capas do empresariado e da política pelo carinhoso apelido de Bob Field. O Instituto da Liberdade, criado em 2004, primeiro ano do governo Lula,
é o desdobramento do trabalho feito pela Fórum da Liberdade, que era o instrumento de divulgação e propaganda dos conteúdos debatidos pelo Instituto de Estudos Econômicos. E a criação dessa entidade, Instituto da Liberdade, em 2014, teve o apoio do senhor Jorge Gerdau, João Peter, né, que foi um dos idealizadores e dirigentes do Movimento Brasil Competitivo, e também do Donald Sturt Jr., que era um dos fundadores dirigentes do Instituto Liberal. Apesar de ser o Instituto Liberal definidamente, ideologicamente definido, o espaço foi aberto também para figuras, lideranças políticas na esquerda. Passou por lá Lula, Leonel Brizola, Eduardo Matará Suplicy, Zé Disseu e uma quantidade gigantesca de intelectuais liberais, né, que não são, digamos assim, neoliberais. E o conselho administrativo dessa entidade, diferentemente das anteriores, manteve sempre muito próximo a organizações neoliberais, não só da América Latina, mas principalmente dos Estados Unidos, sempre de acordo com as ideias propagadas pela Sociedade Monte Pelerin, que é o templo do neoliberalismo. Os temas levados a debate pelo Instituto da Liberdade eram educação, saúde, segurança, corrupção, economia, legislação, meio ambiente, propriedade privada e outros mais. Todos esses temas eram passados pelo crivo do pensamento neoliberal, principalmente a disseminação, claro, da visão neoliberal, principalmente a questão do direito de propriedade, livre mercado, Estado de Direito e liberdades individuais. É evidente que a preocupação do empresariado aqui era se organizar para defender seus interesses dentro dos limites estabelecidos, e não eram poucos, frisando, da Carta Cidadã de 1988. Daí a questão da liberdade e economia. Porque isso a burguesia brasileira sempre fez muito bem. A política, entendeu? As relações políticas se permitem determinadas flexibilidades. Mas no plano da economia, a autocracia não permite que seja tocado de forma alguma. No ano de 2008, portanto, em pleno governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Instituto da Liberdade organizou um colóquio que era os limites da liberdade de escolha. Veja, é muito perigoso o enfoque que eles dão aqui com relação a essa liberdade de escolha, em pleno governo do Lula, em pleno autocracia burguesa institucionalizada em funcionamento. Teve um outro colóquio que era Brasil, quando chegará a nossa vez? Para enriquecer alguém, precisa empobrecer? Olha o tema, ou seja, é como se de repente o empresariado, o sujeito do empresariado brasileiro estava sendo, digamos, perseguido ou coagido por conta dos direitos, né, das migalhas que o governo Luiz Inácio Lula da Silva estava, digamos assim, deixando à disposição dos trabalhadores, das camadas pobres e miseráveis. O terceiro colóquio é 2009, que é regulação do mercado de trabalho. Você é a favor ou contra a lei do estágio? Essa lei do estágio é aquele esquema que o empresariado usa. Geralmente pega um garoto novo aí, com uma boa formação, vindo da universidade, para treinar, manda um funcionário embora, com carteira assinada alguns direitos, para substituir lá. Na realidade, a discussão era essa. Eles nunca dizem que é desse jeito, mas essa era a discussão. Interessante que a bibliografia para esses cursos, esse debate, era o livro é Salário Mínimo, Não Ajuda aos Pobres, do Deepak Lal. Ou seja, era aquela bronca do Lula de vir distribuindo o mínimo de renda por via do aumento do salário mínimo. E o segundo livro da bibliografia era O que é Liberalismo, de autoria de Donald Sturt Jr., que é o fundador do Instituto Liberal. A formação
neoliberal, a doutrinação não ficava restrita só aos trabalhadores. Aliás, a grande burguesia e a intelectualidade tinha curso de formação para escolas a partir do 8º ano, com projetos de debate como Conversa sobre Liberalismo, né? Isso pelo Instituto da Liberdade do Rio Grande do Sul, em escolas do Rio Grande do Sul, em parceria, claro, com a Sociedade Monique Pelerin e a Fundação Friedrich Naumann, da Alemanha. Esse era o trabalho do Instituto da Liberdade, que foi antes Instituto de Estudos Econômicos, que era parte do Instituto Liberal, que por sua vez vinha lá do Movimento Brasil Competitivo. Peço aos camaradas que assistirem a esse vídeo, que dê o like, façam sugestões, críticas e divulguem, porque muito ainda vamos ter que discutir acerca de todo o processo que levou a Nova Direita ao poder e está fazendo o que todos nós sabemos o que é. Muito obrigado.